Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje quero mostrar a vocês a receita desse lindo, crocante por fora e macio por dentro, delicioso pão sem glúten. Esse pão, além de ser muito saboroso, fácil de fazer, tem índice glicêmico mais baixo do que os pães brancos geralmente têm. Vamos aprender? Vou começar por preparar a minha farinha, o meu mix. Aqui são 270 gramas de farinha de arroz. Em seguida, são 140 gramas de farinha de aveia. Todas as medidas em xícaras eu irei colocar na descrição do vídeo. Eu geralmente não peneiro minha farinha, mas dessa vez a minha farinha de aveia me parecia pouco solta. Por isso, dessa vez estou peneirando. Em seguida, 70 gramas de polvilho doce, mesma quantidade, 70 gramas de fécula de batata. Se vocês não têm fécula de batata, poderiam substituir pelo amido de milho e, no pior dos casos, usar dupla quantidade de polvilho doce. Depois, 2 colheres de chá de sal, qualquer tipo de sal. E 2 colheres, 6 gramas, 2 colheres de chá de goma xantana. E vou misturar esses ingredientes antes de colocar fermento. Eu sempre coloco o fermento no final para que ele não toque no sal. Eu vou usar nessa receita mel. Se você for usar açúcar, você pode colocá-lo tanto agora como depois nos ingredientes líquidos. Então, por fim, 6 gramas de fermento de padeiro, fermento biológico. E misturar novamente. E agora vou passar para os ingredientes molhados. E este pão poderia ser feito totalmente à mão. Primeiro com fouet e depois com colher de pau. Por aí. E agora os ingredientes molhados. Aqui eu tenho 400 gramas de bebida vegetal. Poderia ser leite ou então água. Pode ser água sem problema nenhum. Já fiz esse pão com água. 400 gramas então de líquido morno. 2 ovos grandes em temperatura ambiente. 20 gramas de vinagre e 25 gramas de mel. Se você não tem mel, pode ser melaço ou então pode ser simplesmente 1,5 colher de sopa de açúcar. E eu gosto de misturar esses ingredientes um pouco para desfazer o ovo, mas não precisa bater muito, só para desfazer o ovo. E se você for usar leite e não água, você vai perceber que seu leite fica meio talhado, isso não é problema. Essa parte de misturar ovo aqui, de misturar os ingredientes molhados, é importante especialmente se você for fazer esse pão na mão. Se você for usar batedeira, você poderia colocar ovo diretamente na batedeira. E depois deixem ainda preparado uns 50 ml de água. Porque dependendo do tamanho do ovo, dependendo da farinha, nós vamos precisar um pouquinho mais de líquido. E agora então é só colocar os ingredientes molhados ao mix de farinha e vocês podem colocar tudo de uma vez só, porque esses 400 ml de água ou de leite não é suficiente para dar ponto a essa massa. Ela com certeza ficará um pouco seca. Então vão batendo a massa ou na batedeira ou à mão e aos poucos vão vendo a consistência. E é preciso colocar um pouquinho mais de água ou de leite, no total em torno de 450 ml de água. E vejam, depois de 4 minutos mais ou menos, esta é a minha massa. Ela é solta, porém não é muito líquida. Com as massas sem glúten, você vai simplesmente aprender com o tempo, julgar no olhômetro se a consistência está boa ou não. Essa massa poderia ficar um pouco mais solta e ainda daria certo, porém se ficar solta demais, o pão vai afundar. E o que também é interessante que vocês verão que ela agora está, digamos, solta, mas não muito líquida. Depois de levedar a primeira vez, parece que ela liquidifica um pouco, parece que ela solta mais. Então agora eu vou cobri-la
E como a minha cozinha está fria, vou deixar ela dentro do meu forno, ligado em 35 graus. Se a sua cozinha está quente, pode deixar simplesmente na bancada. Só lembrem de cobrir para que a massa não perde a umidade. E essa primeira levedação, ela é um pouquinho demorada. Pode demorar em torno de 1 hora até 2, dependendo da temperatura da sua cozinha. E agora então, depois de 1 hora e meia, o meu pão já levedou bastante. E vejam como eu falei, a estrutura dele muda. Parece que ele fica um pouco mais solto, que a massa fica um pouco mais solta depois de levedada. Agora eu vou remexer ela um pouco só, para tirar excesso de ar. E vou transferir para a minha forma. A minha forma é uma forma grande, de 26 centímetros por 10. Essas quantidades que eu passei são para uma forma grande assim, ou então para fazer 2 pães menores. É preciso alisar e para isso é bom molhar a colher na água. Como vocês podem ver, a minha forma só tem papel manteiga nos 2 lados e outros 2 lados que estão sem papel estão untados com a gordura. E agora o pão precisa levedar mais uma vez, então cobrem ele novamente. E esta levedação é mais rápida, cerca de 30 minutos. Por isso, depois de 20 minutos, já liguem o forno de vocês para pré-aquecer a 220 graus Celsius. E aqui está meu pão já pronto para ser assado. O meu forno acabou de ficar quente. E agora, como eu falei, 220 graus Celsius, cerca de 45, 50 minutos. E ele terá uma casquinha bem marrom, durinha. Se vocês querem uma casca um pouco menos escura, na metade do cozimento, vocês podem diminuir a temperatura até 200 graus. E está o meu pãozinho pronto, depois de 53 minutos no forno. Agora vou tirá-lo do papel e deixo ele resfriar. Estou de volta, o meu pão já resfriou quase que por completo. Tomem cuidado, se vocês cortarem ele cedo demais, ele vai, ao apertar aqui, ele vai perder formato, vai ficar feio e vai desfazer-se. Agora vou cortar e mostrar para vocês ele por dentro. Está lindo mesmo. Espero que vocês gostaram da receita. Se sim, lembrem de deixar seu joinha para mim, isso me ajuda bastante. Comentem, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita.